Dinei. Palavra de Deus, Salmo 107 diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Famintos, sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro e uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento, enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções, alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados ao céu, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou-se as ondas. A calmaria os alegrou e Ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade dos seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminui em número e empobrece por causa da opressão e da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Amém? Textão, né? Dá uma compensada. Se você não leu a Bíblia essa semana, já garantiu a leitura. A palavra de Deus é tremenda, né? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Senhor possa falar conosco. O Senhor tem falado com a gente aqui, através das orações que fazemos, dos louvores que cantamos. E pedimos a Ti, fala conosco agora através da ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, dá-me graça, simplicidade, unção, para que eu seja um instrumento do Senhor e que não atrapalhe o que o Senhor quer comunicar ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Antes, trago um abraço da irmã Antônia. Estive visitando ela na casa da filha dela, ali esqueci o nome da rua, Anhanha Melo, nome diferente também, Anhanha.
a Inhaia Mello. E ela sente muita saudade dos irmãos, queria estar com vocês. Ora para que o Senhor prepare o momento de estar conosco novamente. Tem dificuldade de andar, então sempre lembrem-se da irmã Antônia. A irmã Rosinha ficou internada 4 ou 5 dias, né, Nice? E agora está de volta ao IP amarelo. Então Deus é bom. Bom, meus irmãos, falando do Salmo 107 aqui, esse salmo é bastante peculiar e destaca a realidade, né, da experiência de sofrimento de pessoas em situações variadas, se a gente prestou atenção na leitura, né? E a gente não sabe muito bem quem é o autor do salmo, mas é alguém que, por exemplo, ou teve contato com gente que veio do exílio, né, ou que tenha até participado do exílio, né, nos finais dos tempos lá do exílio babilônico, a pessoa voltou e com essa memória, aí criou essa poesia tão maravilhosa, né, esse cântico tão extraordinário, que é o cântico que vai relatar exatamente isso, né, a história do povo judeu em cativeiro, e quando eles retornam tem todo esse momento em que Deus é exaltado por conta dessa restauração. E ele vai descrever esses cenários, né, bastante similares àqueles que foram vivenciados pelos judeus em cativeiro, né? Fala sobre ir de navio e sofrer, estar agrilhoado, né, estar preso e tudo mais. E o salmista apresenta então viajantes perdidos no deserto, prisioneiros, doentes, à beira da morte, enfim, tudo isso aqui que a gente leu. E o refrão que é recorrente é: que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez. Esse refrão é recorrente no texto, né? E também por isso é diferente de muitos dos outros salmos, porque não se trata de um salmo de Davi, né? Porque Davi não vivenciou cativeiro nenhum, ele é muito anterior a essa época, né? Davi, do ano 700, o cativeiro bem mais para cá, então, ano 1000, né? Mais ou menos, 800, 900, 1000, e o cativeiro bem mais para cá. Agora, a gente tem algumas lições importantes aqui, e o que a gente percebe, assim, numa coisa meio central, é que existem aqui a figura de pessoas que se perderam e que depois foram achadas, né? Pessoas que estavam longe, de repente foram encontradas. Nesses versículos introdutórios, inclusive, o que se nos apresenta aqui é um testemunho que mostra justamente isso, que o Senhor resgatou pessoas, então elas são convidadas, né, o versículo 1 a 3, convidadas a louvá-lo em alta voz, pessoas que foram libertas dos inimigos, que eram exilados e que foram reunidos depois numa terra que o Senhor providenciou para eles. E o salmista então ele explica de onde vêm essas pessoas resgatadas e em quais condições se encontravam, né? De onde eles vêm e em quais condições se encontravam. Versículos 4 e 5, por exemplo, diz que eram perdidos, sem lar, famintos, sedentos, chegaram à beira da morte no deserto, longe e sem paz e sem esperança. Toda uma realidade de alguém que está, por exemplo, caminhando debaixo de algemas e talvez, quem sabe, à base de chicotadas, sendo arrastados por terras desérticas. E o texto diz no verso 6, em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Muito interessante isso, e eu aqui quero pensar com vocês que a história dos resgatados tem muita harmonia com a história de muitos de nós. Claro que, né, talvez ninguém aqui tenha ficado sob algemas, sendo arrastado por um deserto, né, no Oriente Médio. Mas isso tem muito a ver com a nossa experiência particular, com muitos de nós, né? E é um texto que trata de situações reais, mas nós podemos nos valer dessa metáfora, pois ainda que tivéssemos casa, comida, trabalho, dinheiro, em muitos casos, muita gente, para muitas pessoas, o coração da pessoa era um deserto, era uma coisa difícil. Quanta gente a gente não conhece que tem tudo
e parece que a pessoa não tem nada, que tem tudo e parece que nada faz sentido, né? A vida sem Deus, meus irmãos, é uma vida árida. A pessoa pode ter tudo, mas falta para ela o fôlego da vida de Deus. Então essa é uma grande realidade, é uma vida que não tem sentido, é uma vida que a pessoa fica batendo cabeça. E elas vivem com sede, vivem com fome, se arrastando atrás de alguma coisa que lhes satisfaça. Como diz o texto, né? Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegando à beira da morte. O que existe na vida para satisfazer o homem, tudo que existe, que a gente pode tocar, pode comer, pode vivenciar e etc, etc, isso não satisfaz o seu interior. Por isso, ele inventa meios, fica inventando meios de satisfação. Quem que poderia imaginar, há 100 anos atrás, que teríamos, por exemplo, a internet hoje? Tudo bem, algum louco lá pode ter pensado isso, mas que isso se tornasse uma realidade, que você conversasse com pessoas de modo virtual, que você visse as pessoas à distância, do outro lado do mundo. O mundo se torna um quintal, uma coisa pequena, uma coisa menor, a partir de avanços tecnológicos. Ninguém podia imaginar um negócio desse. Há 200 anos então, jamais. Ou seja, a gente vai inventando coisas. Isso tem a ver com invenções humanas, que são também úteis, mas que também trazem muitas tragédias, muitas angústias. Quanta gente hoje não é viciada em tanta coisa na internet, e viciada na própria tecnologia. A pessoa não vive sem o celular, não vive sem estar em contato com pessoas, não vive sem estar sempre, tem um termo que eles usam, ficar rolando a tela para cima e tal. Então as pessoas são, com isso, revelam também uma insatisfação, porque eles sempre têm que criar alguma coisa para que eles tenham algum tipo de satisfação na vida. E mais, né? Eles inventam meios para se satisfazer, e quando isso não resolve, eles vão cada vez mais fundo nessas invenções, e vão querendo sentir mais coisas, e vão querendo se aprofundar mais nessa realidade humana, pensando que só o humano dá conta de si mesmo. Isso é um grande engano. Só o humano não dá conta de si mesmo, porque nós não nascemos de nós mesmos, né? Deus criou todos os homens, e se a gente não faz as pazes com aquele que nos fez, a gente nunca vai ficar satisfeito com a vida. E esse é o grande deserto, né? A grande angústia da humanidade. Então a gente percebe que a pessoa se afunda no sexo, se afunda na droga, se afunda na bebedeira, na noitada, no trabalho. Nem sempre é promiscuidade nesses sentidos, mas às vezes a pessoa se gasta, se exaure trabalhando 20 horas por dia, fazendo coisas assim, exercícios físicos aos extremos, querendo isso e aquilo. Isso é tudo fome e sede. A pessoa vive um deserto existencial profundo. E mais, há pessoas que têm em suas casas um lugar horrível de voltar. Já pensou que coisa triste? Você não querer voltar para casa? Talvez você já tenha conhecido gente assim, que a pessoa fazia o máximo para não voltar para casa, porque a casa não era uma casa, era um ringue, era uma luta constante, era uma brigaiada, uma falta de paz, uma coisa angustiante. Eu vivi isso quando adolescente, e tive um amigo na infância que a gente estava brincando e tal, e daqui a pouco ele começava a ficar mais cinza, mais murcho, mais diferente, porque ele precisava voltar para casa e estava perto do pai voltar para casa. Já pensou que coisa triste você viver num ambiente assim, em que você deveria ser o ambiente mais seguro do mundo para você, e você não se sentir parte daquilo, você se sentir angustiado com aquilo. Isso a gente leva para a vida toda. A gente cresce muitas vezes assim, né? E quando a gente olha para um texto como esse, a gente percebe que, embora isso tenha sido uma realidade para muita gente naquelas condições, né? Isso é uma metáfora da vida. Isso tem a ver com muita gente, né? E talvez, eu não conheço a vida de quase ninguém aqui, a gente conhece de se ver no corredor e tudo mais, eu estou todo dia aqui, vocês também e tal, mas
profundamente nós não nos conhecemos, e eu não sei qual é o caso, mas de repente você está passando uma situação assim, que você não se acha, você não se encontra, você não tem paz. Mas é importante a gente lembrar também do que o texto traz como solução para a vida angustiada. A solução para uma vida sem paz, a solução para uma vida que vive uma espécie de deserto, embora tenha tudo, parece que nada faz sentido, está no texto, quando ele diz: em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Ou seja, para situações de dificuldade, de crise, de angústia, de deserto, de sequidão no coração, não existe solução fora no que se pode construir pelo homem. A única solução é aplicar fé e crer que Deus pode mudar essa história. A única possibilidade do homem é ele olhar para os céus e falar: tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de Ti. Quantos de nós não temos esse testemunho, ou não conhecemos gente que, passando pelos desertos da vida, sabe, aquela tábua de salvação, Deus se revelou para ela, e ela entendeu que aquilo era onde ela deveria se apoiar. Lembre disso, sempre que nós tivermos uma condição assim, que parece que tudo vai dar em nada, a solução está em clamar ao Senhor, porque Ele não tem ouvidos agravados, como diz o texto, e Ele é pronto para socorrer. Pode demorar um dia, 2, 10, pode demorar uma semana, um mês, mas Ele pode vir ao seu encontro, Ele pode fortalecer seu coração, Ele pode visitar, Ele pode libertar, Ele pode transformar a vida da pessoa que vivia em uma solidão, uma angústia, uma tristeza, uma dor, e Ele pode fazer com que essa pessoa mude completamente e que de novo venha conviver em família, participe de uma comunidade, percebendo que tem gente que te ama, tem gente que traz alegria, tem gente que traz o verdadeiro prazer da existência, que não está em nada criado, mas está justamente nessa realidade desse contato com o Salvador. A tristeza e a angústia do deserto pode ser substituída pela presença de Deus, e é só isso que dará sentido à vida de qualquer pessoa. Então, quando a gente olha para esse texto, o primeiro grupo de gente, a gente percebe que não se consegue achar na vida, num coração, essa satisfação. Tudo que ele pode fazer é clamar a Deus. Parece uma solução: mas isso aí eu já sei. Mas será que a gente aplica fé a isso? Clama ao Senhor e Ele te responderá. Muitas vezes a gente fica assim, anos na igreja, a gente vai se acostumando com a fé. Eu não estou dizendo para a gente viver de invencionices, todo dia é uma coisa nova, mas estou afirmando que a fé, ela é necessária todos os dias. Porque tem dia que a gente não quer levantar da cama, tem dia que você não quer nada, mas você precisa saber que Deus conta conosco para tudo que a vida vai trazer. Porque a pessoa, meus irmãos, ela só consegue se livrar dessa condição de deserto no coração se ela fizer as pazes com aquele que a fez. Não tem como a pessoa se achar na vida e na existência se ela não desenvolve uma relação, uma amizade com o seu Criador. Como diz o livro de Jó, o amigo de Jó, cheio de boas intenções, mais ou menos, olhou para Jó naquela condição horrível, apodrecendo ali com a sua carne exposta, sem dinheiro, sem nada, sem casa, sem filhos, e olhou para o Jó e fez uma leitura muito estranha dele, dizendo que o problema de Jó era ele mesmo, que ele se perdeu em Deus, mas de fato não era isso que estava acontecendo. Jó era um homem fiel e Deus estava mostrando isso para eles. Mas ele tem uma palavra
esse amigo de Jó, que embora no específico essa palavra não é aplicável, no todo ela faz sentido com as Escrituras. Porque esse amigo de Jó vai dizer o seguinte: reconcilia-te com Deus e tem paz, e então te sobrevirá o bem. Acate o conselho do Senhor, põe as suas palavras em seu coração, afasta a iniquidade da sua casa, então prosperarás. Você orará e Deus te ouvirá. Se no específico ele estava errado, no todo isso tem muita harmonia com as Escrituras. Se a gente tem um deserto na vida, se o coração está seco, a gente precisa lembrar de textos como esse, que o nosso socorro está nele. Quem está no deserto, se clamar, Deus vai ouvir, Ele responderá, Ele vai inclinar os ouvidos à voz daquele que clama de todo o coração, e a vida da pessoa vai mudar. Vai mudar. Você é testemunha disso, e eu sou testemunha disso. A vida muda quando a gente se encontra com Deus. Ou melhor, quando Deus encontra com a gente. Quando Jesus me aceita, a vida muda. Ai, 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 viu, meus irmãos? Então a grande realidade é essa. Segunda parte do texto, pessoas que se perdem, a gente está pensando nisso, né? As pessoas se perdem também quando se entregam deliberadamente a todo tipo de prática pecaminosa. O texto diz, versículos 10 a 12, que diz assim: estavam sentados na escuridão, em trevas profundas, presos com algemas de ferro e sofrimento, rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve quem os ajudasse. Muito interessante que se rebelaram contra as palavras de Deus. São aqueles, este caso aqui, de pessoas que deliberadamente se entregam a todo tipo de prática abominável. Se por um lado, no primeiro caso, o deserto da existência, né, esse deserto existencial, é essa realidade, né, faz com que a gente tenha falta de paz, com que as pessoas caminhem aí na sequidão, em busca de sentido para a vida. O outro tipo de gente é quem deliberadamente se rebela contra Deus. Não são poucas as pessoas que fazem isso. Que Deus não existe. Eu tinha uma professora na faculdade de História, na Federal, para variar, na Federal de São Paulo, que ela dizia exatamente isso. Deus, que Deus? Vai com Deus, que Deus? Vou com as minhas pernas, não vou com Deus nenhum. Cada um com seus problemas. Não cria em Deus. Era assim, era anti-Deus. E ela e uma turma imensa de gente é anti-Deus. Pessoas que vivem para si, vivem para os prazeres, vivem deliberadamente em rebelião contra Deus, devassos, depravados, que praticam todo tipo de coisa que desagrada a Deus, que xingam Deus e desprezam o seu conselho. Claro que a consequência disso qual é? Escravidão. O texto fala isso. Quem se rebela contra Deus, ele se torna escravo, porque ele precisa de alguma coisa para valorizar. Ele desvaloriza Deus, mas ele precisa de algo para valorizar. Então eles vão valorizar, apreciar, estimar, honrar os próprios desejos. E já disse mais de uma vez aqui, quem adora os próprios desejos, quem vive para os desejos, é escravo dos desejos. E este é o ambiente aqui, a pessoa se torna escrava. Me empresto aqui essa palavra, né? É muito próprio esse termo para esse texto aqui, para a aplicação que a gente está pensando aqui, né? E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala exatamente isso em sua carta. Os versículos 23 e 24 da primeiro capítulo, ele diz: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de deuses seres, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Está falando de idolatria, né? Por isso
Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Meus irmãos, que coisa terrível é ser entregue às próprias paixões. Nós não temos noção da fundura, para usar um termo bem popular, da profundidade que a pessoa pode chegar quando ela é entregue às próprias paixões, aos próprios desejos. E o texto diz que Deus os entregou. Que castigo maior existe? Acho que nenhum. Nessa vida, nenhum. Ser entregue aos próprios desejos. A pior coisa que pode acontecer a alguém é exatamente isso. É o pior castigo. A pessoa fica cega. E pior, acha que a vida funciona assim. Você deu vontade, você vai lá e faz. Deu vontade, você vai lá e faz. Pensa comigo se os homens vivessem sem leis, por exemplo. Se nós não tivéssemos nenhuma régua, nenhuma regra para nada. Como diria um pastor, uma vez ele falou, viveríamos numa sociedade de gadarenos, uns matando aos outros, e o forte prevaleceria sobre o mais fraco, não haveria justiça de maneira nenhuma, haveria toda uma situação horrorosa. E é isso que acontece aqui. As pessoas são, no seu contexto, elas simplesmente são entregues aos próprios prazeres, e a perversão vai chegando no nível tal, desce tanto, que quando caem de uma vez, o texto diz, não tem quem os ajude. Ainda que nesse contexto as doenças que se contraem, não apenas as físicas, mas as doenças espirituais, as doenças emocionais, as doenças de toda espécie. Os versículos 16 e 17 dizem, foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa dos seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer, estavam às portas da morte. Não é incomum também pessoas que vivem assim, viverem à base de remédios, viverem à base de antidepressivos. As pessoas são angustiadas de alma, as pessoas arrastam-se pela existência, porque se entregam a todo tipo de prazer. Falta de apetite, não conseguiam pensar nem comer, estavam às portas da morte, versículo 18. Meus irmãos, quando a pessoa não teme a Deus, seu discurso é, todo mundo faz. Todo mundo não, hein? Mas é normal. Normal para quem? Mas não faz mal. Não? Mas é gostoso, não tem problema. Meu corpo, minhas regras. A pessoa fica cega. Completamente cega. Ela chega no fundo do poço. E a vida da pessoa vai entrando numa espiral descendente. Uma coisa que vai... Sabe quando você tira aquela tampa da pia que está cheio de água ali, que você está lavando louça, vai descendo, descendo. Tem gente que vive assim. Tem gente que acha que a vida é isso. Veja o caso de Manassés na Bíblia. Manassés, um rei judeu que começou a reinar aos 12 anos de idade e reinou 55 anos. Durante a maior parte do seu reinado, ele agiu de forma perversa, fazendo o oposto de seu pai, o grande rei Ezequias. Ele reconstruiu altares idólatras, adorou deuses pagãos e os astros, chegou a colocar ídolos no próprio templo de Jerusalém, e também praticou magia, adivinhação, sacrificou seus próprios filhos, por causa da sua maldade que superou a das nações vizinhas. O Senhor permitiu que ele fosse capturado pelos assírios e levado para a Babilônia. Na prisão, em um momento de grande angústia, Manassés se arrependeu, se humilhou diante de Deus. O Senhor então ouviu sua oração e teve misericórdia de Manassés. Com isso nós estamos dizendo o seguinte: não há poço tão profundo que aquele que clama lá de baixo, achando que de repente não pode ser ouvido,
não há poço tão profundo que a capacidade auditiva de Deus não chegue, porque Ele é muito misericordioso. E é por isso que a gente vê um texto como esse aqui, um texto cheio de graça lá no Antigo Testamento, em que os homens eram horrorosos, o tipo de vida que se vivia, o tipo de prática abominável, aquelas matanças horríveis, aquelas exposições terríveis, aquela barbárie toda. E esse homem que foi criado junto com o pai dele para ser um profeta de Deus, se torna um devasso, um terrível, alguém que chegou a sacrificar os filhos e colocar nos altares de Moloque, e de repente ele teve um momento de lucidez e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E por causa da muita graça de Deus, Manassés foi colocado de novo no seu trono. E não só isso, ele destruiu os altares pagãos, porque não adianta a gente sair da condição e continuar convivendo com coisas que a gente sabe que são pecaminosas. A gente rompe com as coisas que a gente sabe que Deus detesta. Destruiu os altares pagãos, restaurou o altar do Senhor, tem sua vida devocional reativada, e também reconstruiu partes da cidade, incentivou o povo a adorar a Deus. É um testemunho para as pessoas, e com isso Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, essa é a história de muita gente, pois muitos, pela graça de Deus, mesmo que vivam a vida mais terrível imaginada, eles podem num lampejo ter um momento de sensatez e clamar ao Senhor. E como diz o versículo 13, em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos, tirou-os da escuridão e das trevas profundas. Não há escuridão que seja mais poderosa e mais forte do que a luz do nosso Senhor. Até que a luz do Evangelho resplandeça nessa mente obscurecida, e o ser humano que for iluminado diga, eu estava completamente cego, mas Deus abriu os meus olhos. Completamente cego, e Deus abriu os meus olhos. Diante de tudo isso, vemos no versículo 20, que o Senhor enviou-lhes a sua palavra e os curou e o restaurou da morte. Ou seja, ao fim e ao cabo, o que resgata as pessoas da sua condição de miséria, de perdição, de incerteza, de dor, de pecado, dos grilhões desse pecado, é a palavra de Deus. É ela sendo pregada, ela sendo divulgada, ela sendo partilhada, que essa palavra que tem poder de nos demover de uma condição de cegueira e nos colocar no lugar em que a gente enxerga e diga: eu era cego, mas agora eu vejo, porque eu fui iluminado pela palavra do Senhor. É nesse sentido que a gente tem que preservar a palavra, porque também é essa palavra que revela a sujeira. Ela é o espelho que revela a sujeira, mas ela também é a água que limpa essa sujeira. Ela também é essa espada de fio de 2 gumes, que divide muito bem juntas e medulas, alma e espírito, faz-nos ter discernimento do que é de Deus e do que é da carne, do que é de Satanás. A gente sabe muito bem o que Deus quer de nós. Se você é crente, você sabe o que Deus precisa de você. Precisa não, o que Ele quer de você. Deus não precisa de nada, Ele se basta. Nós sabemos o que é a verdade, nós sabemos o que é a mentira. A palavra de Deus nos traz discernimento disso, e é essa palavra que é enviada e que nos trouxe esta condição de cura da nossa cegueira espiritual, e ela que nos resgata da morte. Meus irmãos, não conheço você, mas se a condição é essa, até hoje Deus está salvando pessoas. Aquele que clama ao Senhor recebe de Deus misericórdia.
porque Ele é cheio de misericórdia. O homem não, mas Deus é cheio de misericórdia. E por fim, pessoas que se perdem na luta pela sobrevivência. Pessoas que se perdem, né? Há quem está perdido por conta da existencial, há quem está perdido por causa do próprio desejo pecaminoso, da vontade de viver e da independência de Deus, e há quem se perde também pela luta pela sobrevivência. O texto diz, nos versículos 23 a 27, que a gente leu: viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares, também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas profundas. Por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram as ondas, seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam como bêbados, não sabiam mais o que fazer. Esses versículos trazem em si a metáfora da instabilidade dos negócios. Muito interessante isso. Os navios que são lançados aos céus e depois descem às profundezas. Rotas comerciais do Mediterrâneo, dominadas na antiguidade pelos gregos, pelos assírios, pelos persas, pelos egípcios. Esse contexto aqui, esse povo, depois os próprios hebreus também tinham as suas rotas comerciais, mais tarde serão governados pelos genoveses, ou administrados, ou recortados ali pelos genoveses e nos venezianos da Itália, que vão dominar o controle marítimo, que vão abastecer a Europa com um monte de coisa e tal. Mas desde sempre muitos barcos se perderam, naufragaram, desde sempre. Encalhavam em bancos de areia, muitos produtos eram perdidos. 2 casos importantes na Bíblia são o de Jonas, que levou à baila tudo que tinha dentro daquele navio, que também era comercial, e o Paulo, que sofreu naufrágio quando estava sendo levado para Roma. E é muito emblemática essa metáfora da vida em busca da estabilidade econômica, porque nunca antes, meus irmãos, como em nosso tempo, se fez tanta propaganda de se ficar rico sem muito esforço. Não é verdade? Você abre a internet e tem um menino falando: olha, eu te ensino. Você dá uma zapeada, daqui a pouco tem eu fiz não sei quantos milhões em 3 dias. Está sempre alguém falando um case de sucesso assim, atrás do outro, como se essa coisa da busca pelo dinheiro, Porque desde sempre as pessoas prezam pelas riquezas, desde sempre as pessoas prezam pela glória dessa vida, e desde sempre as pessoas prezam pelos status, ou pelo status. E muita gente se mata por conta da instabilidade dos negócios. A realidade é essa. Quando o sucesso não vem, aí eles pensam na sua vida. Talvez hoje você esteja numa condição confortável, quem sabe. Mas e amanhã? O que é o estar confortável? E aquele que não teme a Deus, isso lhe traz uma angústia ainda mais acentuada, sabe por quê? Porque o ambiente de competição é cruel demais. O ambiente para você ganhar dinheiro é horrível. O amigo se torna seu inimigo quando surge uma vaga X no departamento tal. Ele vai puxar o seu tapete. Ele vai fazer por onde ficar com aquela vaga. Pelo menos vai tentar. Vira amigo de fachada. Sabe, como se mexer num ambiente tão instável, essa coisa do navio subir e descer as profundezas abissais, como lidar com esse barco que sobe e desce? Pessoas vivem, meus irmãos, à base de calmantes muitas vezes, ficam angustiadas, não têm paz, sofrem de doenças emocionais as mais variadas, desenvolvem vícios, problemas de saúde. E se eu perder o plano médico, o que vai ser da minha casa? E se eu não conseguir pagar o colégio dos meus filhos? E o que vai acontecer de mim? E se isso, e se aquilo? Esse mundo é muito cruel. E mais, muitos homens e mulheres só pensam em dinheiro.
O que os move é mamon. Jesus falou sobre isso. Só pensam em dinheiro, só pensam em posição, em ser o melhor que o outro, porque eu tenho que chegar de carro novo todo ano, eu tenho de usar a roupa da marca tal, eu tenho de usar o perfume X, eu tenho que ter o smartphone último tipo, eu preciso praticar os esportes mais caros, eu preciso viajar para a Europa, para as Américas, etc., para mostrar aí para todo mundo, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e essa busca angustiante por status, tudo depende de dinheiro. E não é incomum os casos de prostituição dentro de empresas, os casos de se vender por conta de cargos. Na estética está perfeita, mas o coração, por dentro, a pessoa está estragada faz tempo. Então sempre precisamos nos lembrar que a foto do Instagram não é um raio-x da alma. Essa imagem não revela como a pessoa está por dentro dela. O coração dela é outra coisa. Muita gente está angustiada, está triste, quer morrer, mas quer viver, porque ela precisa de dinheiro. As pessoas estão sorrindo na foto, mas estão deprimidas, angustiadas, cheias de desespero, de tristeza, porque o mar dos negócios oscila muito. E ela tem que se equilibrar para continuar bem na foto. E o texto diz, em sua angústia clamaram ao Senhor. Em seus sofrimentos clamaram ao Senhor. Na sua tristeza clamaram ao Senhor. Diante daquele copo, clamaram ao Senhor. Diante daquele remédio, clamaram ao Senhor. Diante de tudo aquele mundo cheio de luzes todas falsas, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. O que não significa que a pessoa vai continuar rica. Então, é inevitável a gente fazer uma comparação aqui com quando os discípulos estavam naquele barco com Jesus. E lhes sobreveio uma tempestade, ele estava dormindo e os discípulos pensaram que ia morrer. Mas de repente Jesus despertou, repreendeu o vento e o mar e disse: silêncio, e aquietou-se. De repente o vento parou, houve grande calmaria, e eles disseram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Não viva prostrado diante de Mamon. Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Quando você se prostrar diante de Mamon, você vai perder a paz, você vai viver de remédios, você vai viver de competição, você vai querer matar alguém que está concorrendo à mesma vaga que você vai perder a sua humanidade. Deus não te chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para adorá-lo. E muitas vezes você vai perder negócios. Muitas vezes as portas vão se fechar. Muitas vezes as coisas não vão dar certo do ponto de vista humano. Você vai perder dinheiro, você não vai se dar bem nisso e naquilo. Mas nada paga a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guarda o coração e as mentes daqueles que confiam nele. Nada paga essa paz. Por isso, meus irmãos, calma. Calma. O barco está aí balançando, indo para cima e para baixo, mas quem dorme na polpa do barco é Jesus Cristo de Nazaré. E vai ter o tempo certo que Ele vai levantar e falar: vento, aquieta-te, mar, acalme-se. E a gente vai de novo se surpreender e dizer: quem é esse
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Confie em Deus. Se você está na existência sem entender quem é Deus, clama, Ele vai te ouvir. Se você está no pecado, vivendo de qualquer jeito, e você já está percebendo que essa vida não é a ideal, Ele vai te ouvir se você clamar, por mais fundo que você esteja. E se você está aí nessa oscilação de negócio, que não sabe o que fazer, desesperado com esse mundo, esqueça esse mundo, dependa de Deus, porque o Senhor sempre, porque Ele se compromete com isso, se inclinará à voz de um coração que clama a Ele de todo o coração, que clama a Ele com todas as suas forças. É isso. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.